Pessoal, a pergunta da semana foi essa aqui, ó. Você faria boca a boca? Se arriscaria em meio de sangue? Ou qualquer coisa nesse sentido, numa cena que não está segura, para salvar alguém? A pergunta era se você se arriscaria. Sim, eu iria lá e tentaria salvar a vítima. Nós demos duas opções na página, sim, não e justifique sua resposta. E lá no grupo de WhatsApp nós demos 3 opções, sim, não e depende. Lá nós demos 3 opções. Então, para responder essa pergunta, eu vou ter que falar um pouquinho sobre biossegurança no nosso atendimento. Essa seria a matéria que num curso de APH você aprenderia sobre biossegurança no atendimento. A gente não vai se alongar e vamos direto para o assunto, tá? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre biossegurança e já vamos responder a pergunta. Nós do APH, a gente está exposto diariamente a vários riscos. Tanto da cena não estar segura, que é a primeira avaliação que o socorrista faz, é a avaliação de cena. Se a cena está segura, eu vou atender. Então a gente tem vários perigos. Mas o risco biológico, ele tem maior importância. Além depois, claro, da avaliação da cena segura, eu vou atender, o risco biológico. E diante disso surgiu normas de biossegurança para eliminar os riscos ou minimizar. Nem sempre eu consigo eliminar totalmente o risco. Pessoal, eu vou colocar o carregador. Era isso que estava dando problema ali, por isso que pausou. iPhone é bom, só que bateria, pelo amor de Deus, tá indo? E agora, pessoal, destravou? Dá uma olhada se foi. Dá uma olhada se voltou. Se vocês falar que voltou, eu continuo. E aí, a live está sendo transmitida novamente? Coisa acontece, tá ao vivo. Logo uma hora eu ganho dinheirinho para mim poder comprar um celular. Voltou? Fechou, R Cunha, bora! Então, pessoal, o que eu vou me proteger? Quando eu falo de sangue, HIV e hepatite. Tanto hepatite B quanto hepatite C, tá? Quando eu falo de sangue, eu posso ser contaminado com um vírus do HIV e com o vírus da hepatite, tá? Quando eu falo em transmitidos por vias aéreas, saliva, secreção, herpes, tuberculose, meningite e Covid. O Covid tá bem alta nos nossos tempos ainda, tá? Então vamos lá, vamos continuar rapidinho pra gente não perder tempo, tá, pessoal? O HIV, se ele não tratado, ele é fatal. Ele destrói o sistema imunológico e aí as outras doenças oportunistas atacam o nosso sistema. Se não tratado, tá? Todas as doenças que eu tô falando pra vocês, se não tratado, elas vão levar a óbito. Elas vão levar a óbito. Hepatite B e C é a mesma coisa. Se não tratada, ela vai ser fulminante. Aqui diz que ela pode ser, mas ela vai ser fulminante. Por quê? Cada 10 pessoas, 8 vão a óbito. Cada 10, 8 vão a óbito. Então a gente não está falando de doenças simples. Elas vão matar aquele socorrista que não se preparou, não usou os EPIs por precaução, tá? Se você fizer o tratamento, vai estar livre? Sim. Mas como vocês sabem, o HIV ainda ele não tem cura. Disseram que pacientes se curaram, mas ainda há poucas comprovações sobre isso, tá? Há poucas comprovações sobre isso. Então, quando você leva muitas vezes uma doença, pode ser para sempre. Pode ser. A tecnologia está avançando e, cara, eu tenho certeza que mais daqui a uns anos a gente vai descobrir, o homem vai descobrir curas de muitas doenças, tá? Herpes, tuberculose, a meningite, elas são transmitidas por via aérea ou por saliva, tá? Como eu falei para vocês, todas essas matam se você não tratar adequadamente, não se cuidar. Então prestem atenção, pessoal, a gente não está falando de uma brincadeira. Aquele cara ali que vocês viram na foto, ele salvou o amigo, tá? Ele salvou o amigo. Então a gente vai falar o que os protocolos recomendam e o que depois eu vou falar a minha opinião, o que eu faria naquele caso, tá? Vamos falar sobre a luva descartável, vocês têm que entender uma coisa. A gente tem 2 tipos de luva. A de nitrila e a de látex. Nitrílica ou nitrila é a mesma coisa. Essa nitrila, ela diz que ser menor que a de látex. Ela é mais resistente, porém ela não é elástica. Tem que ser realmente o seu tamanho, adequado para ti. A de látex é aquela que a gente conhece. Porém, ela tem um pó dentro e muita gente tem alergia ao pó. Eu uso, prefiro a outra para trabalhar, só que eu tenho que tirar e lavar a mão. Senão me dá alergia, me dá coceira, e isso que complica. Então a nitrila e látex, elas são
básica para um atendimento, tá? O que acontece? Ela rasga com facilidade. Todo tecido ele é impermeável. O que significa isso? Como que eu faço um teste para saber se um tecido é impermeável? Estico o tecido e coloco uma goteira em cima. E ela fica pingando. Quanto tempo vai levar para essa água passar para o outro lado é a permeabilidade dele. Eu fiz um curso, cara, paguei caro pra caramba, com um médico do Rio de Janeiro. Eu não lembro o nome dele agora, mas o cara é muito bom. O cara é muito bom. O curso foi sobre restrição de movimento de coluna. Ele que falou esse dado aqui, ó, do tempo de quebra da luva. Confesso pra vocês que eu tentei achar, não consegui. Não consegui referência no Google, mas ele me deu referência escrita, ele me deu uma apostila. Eu tenho que achar essa apostila. Como eu mudei de casa recentemente, eu não sei onde foi parar a apostila. Mas, dados dele, a luva, ela precisa ser trocada a cada 23 minutos, pelo menos. Ou seja, no atendimento de um paciente onde eu estou mexendo com sangue, o certo seria eu trocar essa luva a cada 23 minutos, porque aí a luva começa a perder eficácia. Eu confesso que acho difícil, eu tentei imaginar uma luva de látex, por exemplo, perdendo essa eficácia ou a impermeabilidade dela, e não consegui achar um nexo sobre isso, mas o médico falou e o cara era top, ele me deu referências, eu vou achar e vou postar para vocês, tá? Como que os veteranos, o pessoal que está mais tempo trabalhando num atendimento faz? Ele usa geralmente 2 ou 3 camadas de luva. Estou mexendo com o paciente, mexi com sangue, se não tem ninguém para me alcançar o material, eu tiro aquela luva cheia de sangue e mexo na bolsa com uma luva que está por baixo limpinha. Então eles usam 2, 3 camadas, tá? Então, isso aqui tem um tempo de quebra, que é de 23 a 27 minutos, que eu preciso trocar, tá? Certo? Então eu vou usar 2 camadas, pelo menos, quando eu sei que o acidente vai envolver sangue. E agora, pessoal, vocês já ouviram falar nessa máscara aqui, que na verdade é um respirador que eles chamam, N95, ou máscara bico de pato? Qual é a diferença dessa que a gente usa para essa? Vamos lá. Eu vou falar primeiro da bico de pato. A bico de pato, ela filtra todo tipo de partícula. Ela filtra todo tipo. Inclusive os fungos, os bacilos da tuberculose, por exemplo. Então essa aqui seria ideal. Porém, ela custa caro e ela cobre realmente totalmente boca e nariz. Ela fica totalmente vedada. Só que ela é cara. Ela é muito cara, essa máscara. Para um socorrista ter em todo o seu atendimento uma máscara dessa não é viável. Porque a outra também é recomendada. A outra que é recomendada, essa máscara cirúrgica descartável, ela é recomendada para nós, da saúde. Ela diz que já cumpre o seu papel. Só que, eu vou colocar para vocês verem, ela deixa uma entrada muitas vezes lateral. Ela tem uma entrada lateral. Outra coisa que o pessoal faz que está totalmente errado, mas é aquele negócio de princípio e preferência. O cara que inventou a máscara, ele não falou que você tinha que fazer isso aqui, ó. Colocar na face e torcer a máscara. Ele não falou que você tinha que fazer isso. Quando você torce a máscara, não sei se vocês conseguem ver, ele abriu ainda mais o lado da máscara. Ou seja, ainda eu sou contaminado com mais facilidade, tá? Então a máscara, o certo é usar normal, pessoal. Pegou, colocou. Então essa aqui ela minimiza contra secreções, partículas respiratórias, só que ela não veda totalmente. Ela não veda totalmente, tá? Então essa aqui ela não protege adequadamente. Ela não tem uma filtração, certo? A outra que eu falei pra vocês, isso aqui é o dado da outra, tá? Que filtra 99,5%. Até os bacilos causadores da tuberculose. Já vamos responder pergunta, tá, pessoal? Não sai daí. Quem quiser compartilhar a live, compartilha. Pessoal, então eu falei um pouquinho da máscara, tá? Isso aqui, ó, de torcer, não façam. Não façam isso, tá? Não façam. O fabricante diz que é assim que coloca. Dessa maneira. Isso quem tá falando é o fabricante da máscara. Então, se o cara que fez a máscara falou assim, ó, tem que usar dessa maneira. Não é eu que vou discutir, tá? Óculos de proteção. Esse que eu tenho aqui é como se fosse um Ray-Ban do EPI. Se adapta corretamente ao rosto, porém, o mais recomendável é esse aqui, ó. Que tem uma proteção lateral
e ela fecha mais no rosto, tá? Esse aqui seria o recomendado pra gente usar. Claro que isso aqui é estileira, né? Isso aqui é da hora, né? Mas seria mais recomendado essa aqui. Então eu tô falando dos EPIs, do MOL. Máscara, óculos e luvas. Qual EPI que o socorrista precisa ter? MOL. Máscara, óculos e luvas. Fechou? É o básico, você tem que ter no teu carro. Você tem que ter no teu carro. Mais EPIs que me ajudam como socorrista na hora do atendimento. Botas, capacete, gandola, luvas. Luva de vaqueta, luva de raspa, do que o pessoal costuma chamar na sua região, tá? Isso aqui geralmente é para acidente de carro, tá? Que tem vidro, vamos cortar o carro, rebater o teto, e aí o pessoal acaba usando. EPCs, que são equipamentos de proteção coletivo. Cone, fita zebrada, cavalete, tudo isso ele protege nós, socorristas, contra, não vou dizer bem contra um dano, mas ele ajuda a controlar o trânsito, ele fecha a via, ele protege geralmente uma área, então também são considerados EPCs, tá? Agora a pergunta que não quer calar. Você faria boca a boca? Se arriscaria sem luva, meia sangue? Sim ou não? O que vocês acham? Se quiser escrever ali nos comentários ali, vamos... Ou depende, eu não dei essa opção, mas depende. O que vocês acham? Primeiro, para me ajudar a não ser contaminado, eu preciso treinar. A equipe tem que estar treinada. Tem que estar treinada, a equipe tem que treinar. Treinar o quê? Colocar EPI? Não, o treino diário. O treino diário. Quando você treina, você grava mais na mente e diminui a chance do erro, tá? Desinfecção de materiais e da ambulância também é de suma importância. Fazer a desinfecção. Pessoal, e sobre pérfuros cortantes? O SAMU ele pode fazer procedimento invasivo? EPCs, Carla, é equipamento de proteção coletivo, tá? Ó, o Conde Fernando respondeu depende. Perfeito. O R Cunha é para salvar um familiar, sim. Então já vamos falar disso, tá? Pérfuros cortantes. O SAMU, ele trabalha com medicação. Nem todo o SAMU, tá? Eu tô falando aqui de Santa Catarina. O pessoal já me falou que na cidade deles não tem medicação. Tem o básico, como teria em qualquer outra ambulância, tá? Então o SAMU, ele trabalha com medicação. E muitas vezes, quando o paciente está grave, a gente coloca o paciente na ambulância e vai pegar o acesso com a ambulância andando. Muitas vezes acontece isso, tá? Cada lugar que você trabalha é de uma maneira. Então já aconteceu de eu pegar paciente, ó, não vou dar, ele não vai sobreviver se a gente não levar ele para o hospital urgente. Era um TCE grave, tinha escalpelamento, a couro cabeludo ele desceu, ele na verdade desceu, ficou entre a cara, o couro cabeludo, afundamento de crânio, o Glasgow 3 ou indo para 1, dependendo da reatividade popular, né? Reatividade pupilar, meu Deus, às vezes some o que eu quero falar, mas dependendo da reatividade pupilar. Então, pessoal, cuidado com os pérfuros cortantes também, tá? Vamos lá. Agora, isso que eu perguntei para vocês aqui, faria ou não faria, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o protocolo de afogamento de Sobrasa. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Quando eu falo em alguém se afogando, vocês podem entrar hoje, agora, daqui a pouquinho, depois da live, no Google, escreve Sobrasa. O protocolo do afogamento de Sobrasa, ele recomenda que os guarda-vidas ou qualquer pessoa que vai prestar socorro para alguém afogado faça respiração boca a boca. Ele recomenda, ele não diz que tem que ser, ele não obriga. Não é obrigatório, é recomendado. Mas peraí, por que no pH eu não faço então boca a boca e lá na água eu preciso fazer boca a boca? Quando os socorristas, os guarda-vidas, eles adentram na água para salvar alguém, eles já fazem de 5 a 10 ventilação de resgate, pegam a vítima, assopram, respiração boca a boca, 5 a 10 dentro da água. Isso diz que aumenta a sobrevida em 80% do paciente. O protocolo do Sobrasa, ou a recomendação do Sobrasa, é a nível mundial, tá? A nível mundial. Muitos países lá de fora usam o nosso Sobrasa como referência. Ele diz que pode. Se eu acho certo, talvez não, porque eu estou acostumado no APH a lembrar que eu posso ser contaminado. Qual que é a explicação para isso? Lá pelo Sobrasa. Uma vítima de afogamento,
ela tem, claro, seus fluidos corporais, a água vem e lava, mas não é esse o motivo que eu posso fazer uma boca a boca. Na literatura não tem nenhum guarda-vida descrito que se contaminou fazendo essa manobra. Então eles preconizam, já que aumenta 80% a sobrevida do paciente, eles preconizam que faça, tá? Então se eu sou um guarda-vida, eu vou fazer, eu vou me arriscar, você entende? Seguindo o protocolo de Sobrasa, lembrando que não é obrigatório. Se eu sou um guarda-vida e não quero fazer, eu não faço. Porém, se eu estiver numa área militar, sou treinado por militares, eu tenho que seguir o protocolo. Aí eu vou ter que fazer. Então essa que é a parte complicada, tá? Vamos lá. Mas se eu não fizer, eu estarei deixando de prestar socorro e aí eu vou entrar numa omissão de socorro? Eu posso ser preso de 1 a 6 meses ou levar multa? Ou se causar a morte do paciente, essa plena é triplicada? O que é a omissão de socorro? Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando fazê-lo sem risco pessoal. Opa! Sem risco pessoal. Ou seja, eu tenho tudo, não está arriscado, eu não faço. Isso é uma omissão de socorro. Se eu posso fazer, se eu entrei nessa área, vamos ajudar. Ajuda quem está ali precisando. Então, se eu tiver risco, eu não faço. Mas se eu não tiver risco, aqui diz que eu vou me enquadrar na omissão de socorro. Aí ele continua, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. A autoridade pública pode ser polícia, pode ser o bombeiro, pode ser o SAMU, ou seja, se eu passei por um acidente e eu não tenho EPI nenhum, eu posso apenas ligar para o socorro. E se eu ligar para o socorro, já não é omissão de socorro. Agora, se eu vier ali e passar embora, e alguém souber, pô, o cara passou ali e não parou, cara, a vítima estava engasgada e foi a óbito. Você pode ser processado e responder por isso, tá? Vamos lá. Agora tem que cuidar. Com o quê? Com iatrogenia. O que é isso? É quando eu vou tentar ajudar o paciente, eu acabo agravando o paciente. Isso se chama iatrogenia. É qualquer coisa que eu for fazer no paciente que eu acabo agravando. Lá nos Estados Unidos, morria muita gente porque o pessoal passava e não fazia nada. Ou passava e só ligava, mesmo podendo fazer. Marcos Marques perguntou, respiração boca a boca não foi abolida? Marcos, ela não foi abolida, ela não é recomendada, tá? Como eu te falei, o protocolo de afogamento de Sobrasa recomenda, ele recomenda. Só que ele diz que não é obrigatório, então ele recomenda. No APH a gente não recomenda, não recomenda. Essa foto aqui, ó, ele tá fazendo uma respiração boca a boca. Ele salvou o amigo? Salvou. Só que eu já vou falar sobre isso, tá? Faria ou não faria? Então, sabe por que não pode ser proibido, Marcos? Porque às vezes é um familiar meu. Então eu vou fazer. Você entende que eu já estou dando uma resposta da pergunta? Então, voltando aqui. Lá nos Estados Unidos, o pessoal passava e não fazia. Porque lá tem muito processo, tudo é processo. Eles criaram uma lei dizendo que se a pessoa for ajudar e acabar gravando, ela não pode ser processada por isso. Então lá tem uma lei para isso. O Brasil não tem, tá? E olha aqui. Socorrista morre esmagada por caminhão em resgate. Foi um acidente numa rodovia, onde um caminhão tombou, tinha o marido e a esposa dentro do caminhão e ela estava gestante. Chegou o caminhão da autopista, elevou aquele caminhão e a socorrista foi se meter embaixo. Ou seja, era uma cena que não estava tão segura assim, por algum motivo se desprendeu. Bruna Guimarães, nos protocolos de BLS ou de suporte básico de vida não é recomendado mais, mas também não é permitido, não é... Peraí, deixa eu voltar aqui. Não é recomendado, mas também não é proibido. Isso mesmo, não é recomendado, mas eles não podem proibir. Por quê? Se for minha mãe, eu vou fazer. Entendeu? Então não é... Você tem que ter esse senso de crítica. Pô, é um amigo meu, que eu sei realmente que ele não tem nada. É meu namorado, quer dizer, minha namorada, né? Namorado não, né? Ou que seja, o namorado ou a namorada, ou qualquer coisa que seja, esposa, vó. Se eu sei que não tem nada, eu posso fazer. Por isso que eles não vão proibir, tá? Só que eles não vão recomendar. É igual o uso do famoso CAD. Não é proibido, mas não é recomendado, tá? Então eu tava falando dessa socorrista que morreu esmagada, tá? Não era uma cena tão segura, ela entrou, por algum motivo o caminhão desprendeu e acabou esmagando ela, veio a óbito. Então, cena tá segura, agora a gente vai responder a pergunta. Faria ou não faria? Pessoal, pela literatura, protocolos, recomendações,
não fazer sem o uso de EPIs. Nada, nada, nada. Porém, como a resposta é depende, aqui não tem, só tem sim ou não. Se for um familiar meu, que eu sei que não tem nada, eu vou fazer. Se for algum colega meu, que eu sei que não tem nada, eu vou fazer. Esse cara aqui é o amigo dele. Pensa na agonia, ele de cima do poste vendo o amigo morrer. Ele resolveu arriscar, tá? Ele resolveu arriscar. Agora, eu quero falar uma coisa pra vocês. Muita gente diz que faria. Sim, eu faria. A gente tem que lembrar uma coisa. A gente não pode tentar ser herói. Não pode tentar ser herói. Herói vira nome de rua. Herói muitas vezes vai a óbito. Vai a óbito. Você quer salvar, você quer o melhor para a vítima, igual essa socorrista, era uma gestante. Ela falou, não, eu vou entrar e vou salvar ela. O que aconteceu? Ela não voltou para casa. Ela não voltou para casa. Agora pare você e pense. Tem alguém na sua casa te esperando que você volte do plantão? Independente se você trabalha na área ou não trabalha. Tô voltando para casa, passei por um acidente e tá perigoso. Se você colocar ali no Google, eu falo Google porque tudo é o Google que te dá o norte, né? Cuidado quando vocês pesquisam coisas no Google também. Olhem as referências. Mas se você colocar no Google ali, socorrista morre atropelado durante atendimento, você vai ver um monte de vídeo, YouTube também, tá? YouTube também. E agora eu pergunto pra você, que tá assistindo, você tá aí com alguém na tua casa ou tá sozinho, ou tá trabalhando? Tem alguém que sentiria sua falta se você não voltasse pra casa? Tem alguém que muitas vezes iria entrar em depressão, chorar por meses, lembrar de você e ter saudade? Tem alguém que ficaria muito triste de você não voltar para casa? Então cuidado, pensem um pouquinho antes de agir. Os protocolos não recomendam você não atuar com EPI, certo? E claro, a gente vê na mídia aí pessoas que foram heróis. Cara, legal, deu certo. Mas e se não dá? Como eu falei, herói vira nome de rua, tá? Outra coisa que pode ser considerado um EPI, um boné, que me ajuda a me proteger. Esse aqui é um outro bonezinho. Confesso pra vocês que não gosto muito, fico muito... Já é feio, né? Daí de boné, pelo amor, né? Pessoal, podem fazer pergunta ali, tá? Coletes refletivos. Pode ser um equipamento de proteção também, né? Se vier um carro à noite, ele vai conseguir me ver e na teoria estaria me protegendo. Mas galera, é isso, cara. Eu quero trazer pra vocês o que é recomendado e o que eu talvez faria. Nesse caso aqui, ó, eu não sei te responder, é só estando na hora. Tem coisas que você não pensa, né? Belmonte, casos extremos, uso da Pocket Mask seria mais indicado. Perfeito, perfeito. A gente não tá falando só do boca a boca, mas perfeito. Quando a gente fala em Pocket Mask, ou máscara Pocket, né? O Marcos falou, por mais que nos dediquemos ao nosso trabalho, o paciente precisa entender que é uma equipe que precisa ter total atenção, todo cuidado é pouco. Então pense você, tem alguém que, se eu voltasse para casa, iria ficar triste? Agora pense mais uma coisa, quantas pessoas você não vai salvar ainda na sua vida, ou não poderia salvar, se você entrou ali naquela ocorrência, e foi talvez até imprudente, agiu por... sabe, pelo calor da emoção, ou realmente não prestou atenção que tinha um perigo iminente ali. E perigos na cena tem muitos, né? Tem muitos. Então, quantas pessoas você deixaria de salvar? Né? E lembrando que eu falei já hoje, tem muita gente entrando, que o protocolo de afogamento de Sobrasa recomenda o boca a boca. Então, os socorristas fazem isso lá dentro da área, tá? Dentro da água ainda. Eles fazem de 5 a 10 ventilação de resgate. A Bruna Guimarães, eu já ando com meu kit, porque sei que eu não vou conseguir ver e não fazer nada. Já ando prevenida. Perfeito. Gente, Mará Chaguinha, boa noite, você vai aqui de Fortaleza, ao teu trabalho. Muito bom, cara, muito bom. É bom ver vocês, cara. O Everton Show de Live, baita conhecimento. Acredito que nossa vida a prioridade é Glaze Dedel. O Belmonte, perfeito, Bruna. Tá chegando mais gente. O Jair quer saber sobre o CAD. Pessoal, eu não tô com o CAD aqui agora,
Mas o CAD é um dispositivo para extricação de uma vítima consciente e que está bem dentro do carro, porque a vítima que não está bem não tem tempo de usar o CAD. Ele é usado muitas vezes no protocolo. O condutor Fernando manda um alô para Teresina. Alô, Teresina! Pessoal, o CAD então é para tirar uma vítima que está bem dentro do carro e eu tenho tempo, certo? Resumindo para o pessoal que não é da área muitas vezes entender. Só que o CAD é um dispositivo que mais mexe a coluna da vítima. Foi feito estudos com scanners, sensores, que é o dispositivo que mais mexe a vítima. A vítima saindo sozinha dentro do carro mexe menos que o CAD, vocês acreditam? Isso é uma coisa chamada autoextricação assistida. O Everton Oficial perguntou sobre o kit. É essencial ter o tourniquet? Everton, seria muito bom você ter um tourniquet. E tem um ditado que diz, quem tem um não tem nenhum. Seria importante ter 2 tourniquets. 2 tourniquets. Tourniquet é uma peça que é um pouquinho mais caro, mas aos pouquinhos vocês vão conquistando e vão tendo seus materiais. Máscara, óculos e luvas, fundamental. Eu não vou falar sobre bolsa de APH hoje. O BC Souza falou para falar sobre o colar. Meu Deus, gente, é só assunto polêmico, né? Vocês sabiam que o colar cervical não é 100% bom para a vítima? Vítima de TCE mesmo é pior. Diminui o retorno venoso. Só que aí tem aquela coisa, né? Pô, foi o TCE grave, o cara já teve uma pancada enorme. Não vou transportar de colar? Será que a pessoa lá do hospital, ele sabe que eu estou fazendo o melhor para o paciente? Esse que é o problema. Tem que alinhar com o hospital, tá? Só o Fraga. A máscara facial, aquela que é acoplada no ambu, podemos usá-la para fazer o boca a boca? É uma opção, só que... Sol, a máscara aquela do ambu, ela não tem uma válvula que trava quando o ar volta. Ou seja, você está praticamente exposto. Você só não está encostando a boca na boca da vítima. Mas provavelmente você vai aspirar o ar que ela vai soltar, ou na hora que você colocar você pode ser contaminado por partículas, tá? Pode ser que você evite a saliva, pode ser. Mas as partículas você vai... Pode ser contaminada, né? O Brasil podia desonerar os torniquetes para baratear o preço e torná-lo acessível. Verdade. Um torniquete está 150, um original, pessoal. 180. A Pocket já tem uma válvula, é isso mesmo. É por isso que a gente não usa aquela do ambu, tá? Pessoal, eu não gosto de me alongar muito nas lives. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Lembrando, então, que o boca a boca, ele não é proibido, mas não é recomendado. Quando eu falo em afogamento, ele é recomendado. Vocês entenderam a diferença? Então tem diferença, tá? Em afogamento, quanto eu falo também de atendimento na rua, tá? Nas residências. Lembrando que no afogamento a gente não tem nenhum socorrista ou guarda-vidas que pegou algum tipo de doença. A gente não tem nada registrado. Pode ser que teve, mas a gente não tem registrado. Então por isso que eles preconizam muito essa ventilação boca a boca na água ainda. E aumenta 80% a sobrevida do paciente, tá? Pessoal, em vez do torniquete, o que eu posso usar para substituir em caso de emergência? Júlio César Go 12. O PHTLS, que é o que a gente usa muitas vezes como referência, ele diz que os torniquetes que são improvisados, eles não são tão recomendados. Só que se eu não tenho nada, o que eu vou fazer? É melhor eu tentar um torniquete improvisado, pode ser com cinto, pode ser com uma atadura mesmo, com um pedaço de camisa, e eu arrumo alguma coisa, alguma madeirinha para mim rodar e apertar. Então, se eu não tenho nada, eu sou da opinião que o mínimo que eu possa fazer com uma coisa improvisada funciona. Agora, eu não posso ter uma coisa improvisada no meu serviço, por exemplo, no SAMU. Eu não posso pegar ali um pedaço de madeira, um galho de árvore e deixar ali com uma atadura. Sabe? Eu teria que ter um torniquete mesmo. O comercial, tá? O PHTLS 10, Bruna Guimarães, já saiu o ano passado, só que em inglês. Em inglês. Para o Brasil ainda a tradução vai sair ano que vem, provavelmente, junto com o ACLS 11, né? Junto com a ACLS 11. Galerinha, se alguém tem mais alguma pergunta, a gente fala. A gente vai fechar a live tipo 9 horas então, tá? 5 minutos. Então se inscrevam na nossa página, entrem no grupo do WhatsApp, comentem, compartilhem lá o que vocês querem lá no grupo, que é um grupo sensacional, tá? Júlio César, nossa viatura SB aqui do interior de Goiás, não tem torniquete. Cara, onde eu trabalhava, que era Itapuá, também não tinha, só que a gente fez um movimento pro pessoal comprar, a gente provou a importância disso e fez um movimento pro pessoal comprar. Realmente não tinha, tá? Quero até mandar um abraço pro pessoal de lá, não sei se alguém tá assistindo. Tem gente boa pra caramba lá, e gente bom mesmo, sabe?
E aí o Ricardo respondeu, pressão direta, preenchimento com bandagem israelense. Ixi, bandagem israelense é mais difícil ainda, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, visto a importância de você não fazer, muitas vezes não se arriscar, principalmente quem você não conhece, tá? O grupo do WhatsApp, Simone, ele tá na descrição desse grupo, dessa live que você tá vendo aí, a página, tem ali, tá? Você pode clicar. Então lembre-se disso, você tem alguém que está na tua casa te esperando. Não vou me arriscar. É muito legal ver alguém que se tornou herói. Para a sociedade, cara, eles vão te aplaudir. Mas para quem tá trabalhando no socorro, por exemplo, você vai pensar, pô, o cara se arriscou, cara. E se desse ruim? Então cuidado, faça o certo, tá? E é isso, pessoal, 3 minutos. Quero agradecer a todo mundo que tá aí, o Belmonte, Cevalin, Rafael Fragoso, entrou